Padre Amaro Gonçalo, muito obrigado por por ter aceito o nosso pedido para esta entrevista e queria começar um bocado pelo seu percurso. É pároco da paróquia da Nossa Senhora da Hora neste momento, desde 2008, 21 de setembro, e a experiência anterior foi toda vivida em São Gonçalo e São Veríssimo, em Amarante. Que diferenças identifica nestas duas paróquias? Bom, não há paróquias iguais, como não há filhos iguais, e esta tem algumas diferenças muito profundas. Desde logo, a dimensão urbana e a densidade urbana do território é imensamente maior do que a de Amarante. Amarante é uma pequena cidade do interior, uma espécie de aldeia grande, onde ainda há alguns vínculos de grande proximidade e de inter-relação nas pessoas. Aqui o meio tem muito de dormitório, tem muito de impessoal. Eu saio à rua, entro aqui, acolá e além, muitíssimas vezes não sou conhecido, nem reconhecido, nem identificado. A mensagem e a vida paroquial não tem uma transposição social e uma influência tão direta na vida das pessoas como tinha no outro meio, e portanto aqui ser igreja é bastante diferente, exige mais, há um certo apagamento maior, quer da figura do padre, quer da visibilidade da igreja como tal, que está mais discreta e é menos determinante na vida coletiva e social. Em Amarante, a presença da Igreja, se quiser trabalhar nessa dimensão, pode ser mais forte do que aqui. Aqui a nossa presença é muito mais discreta, muito mais sóbria. Não quer dizer que é uma presença irrelevante. Nós funcionamos sempre à maneira de fermento na massa, não é? Mas, de qualquer forma, não tem aquela visibilidade, a ressonância da vida paroquial na vida social é muito menor aqui do que era lá. Talvez por isso, digo eu, faça uma aposta tão grande nas chamadas novas tecnologias. A Paróquia da Senhora Hora está na internet, tem uma página com informação abundante, está no Facebook, está no Twitter, publica as homilias dominicais. Será por isso? Sim, também por isso. Isto é, por um lado, estando assim um pouco asfixiado neste aglomerado urbano, nós temos que encontrar redes de comunhão e de comunicação com o exterior. E hoje as novas tecnologias são uma oportunidade ímpar. E nós temos a alegria de ver que há muita gente daqui e de além, e de além-mar até, que nos procura, que nos consulta, seja para colher subsídios pastorais, seja para conhecer o ritmo da nossa comunidade, seja para informações mais de imediato. Eu tenho muitos ecos, quer por e-mail, quer de outras formas disso. Ainda agora, por exemplo, fizemos a renovação da matrícula por e-mail e 95% das pessoas renovaram a matrícula da catequese por e-mail. Portanto, criámos um fecheiro de resposta e, portanto, isso mostra que nós temos alguma preocupação também por facilitar esta comunicação com o exterior. Aliás, um dos riscos das comunidades urbanas é ficarem muito fechadas sobre si próprias, é ficar uma espécie de, como é dizer, de moradia cercada, falta-me agora a palavra, mas de um lugar onde nós estamos defendidos, amuralhados, e é preciso sair daqui e tocar outras realidades que podem chegar até nós e nós chegar até eles também por esta via. Embora esta via, obviamente, não substitui a necessidade imperiosa de uma comunicação muito pessoal. E também nesse sentido a paróquia tem procurado fazer uma grande ponte com o exterior. A experiência, por exemplo, do Rosário na cidade, no mês de maio, a experiência das procissões da Senhora da Hora que passam por diversos lugares rotativamente, muitas iniciativas que temos criado para fora da paróquia, por exemplo, este ano fizemos uma via Fontes, uma espécie de via sacra, onde calcorreámos aqui os lugares e as ruas da cidade, o Canto das Janeiras que nós retomamos há 2 anos a esta parte no âmbito da Missão 2010. Nós temos procurado fazer uma relação, criar uma ponte
com um exterior que à partida nos é indiferente, mas que quando nós começamos a aproximar-nos, vemos que aqui, além e acolá, há sempre alguém que nos conhece, há sempre alguém que está disponível, há sempre alguém sensível à nossa proposta. O facto da Catedral do Consumo, digamos assim, estar aqui em linha reta a 100 ou 200 metros de um local de culto como este, de algum modo explica essa dificuldade, essa insensibilidade aparente, como disse, à fé, à palavra? Eu já tenho procurado sensibilizar a administração do Norte Shopping para esta ligação com a Igreja, que de facto não existe. Mesmo eu, quando fui nomeado para aqui, e quando algumas pessoas queriam saber onde era a Igreja da Senhora da Hora, e se lhes dizia que era ao lado do Norte Shopping, as pessoas diziam que conheciam o Norte Shopping, mas não conheciam a Igreja. Não há grande sinalização, já temos falado nisso e precisamos de melhorar. E precisávamos de criar até dentro do Norte Shopping um espaço de ligação com a paróquia. Eu gostava de encontrar uma forma de o fazer. O Norte Shopping tem trabalhado connosco até em algumas iniciativas mais de cariz social. Ainda este ano tivemos uma iniciativa em comum, mas gostava de criar uma ideia de que as pessoas que vão ao Norte Shopping também pudessem vir à igreja, e que são de muitos lados, e que se calhar no Norte Shopping, sabendo os horários das missas aqui na igreja, pudessem até articular a sua vinda ao Norte Shopping com a sua visita à igreja. Mas a igreja esteve fechada durante muito tempo, criou-se assim uma espécie de costas voltadas. A própria igreja, a porta estava fechada, a igreja estava fechada quase todo o dia, aos domingos está fechada, e isso não facilita muito esta articulação. De qualquer maneira, é um filão ainda a desenvolver nos próximos anos. Nós devemos voltar à questão da comunicação. Há pelo menos mais duas questões que eu lhe quero colocar, mas agora gostava de ir ao seu lema pastoral. Porquê o seu lema? E o seu lema é: Jesus havia de reunir todos os filhos de Deus que andavam dispersos. Porquê este lema em concreto? Eu, quando fui ordenado presbítero, sacerdote, fez 20 anos, precisamente esta semana, eu era particularmente sensível à ideia, era e sou, à ideia do padre como um construtor de pontes, e do padre como não um faz-tudo na comunidade, não um líder acima das pessoas, mas ser um facilitador e um elemento construtor de comunhão com todos. Portanto, o padre como um símbolo eficaz da unidade das pessoas entre si, unidade dos diversos serviços e ministérios na comunidade, que ele deve congregar para o bem comum da comunidade, e, por outro lado, esta ideia dos filhos dispersos. É também a ideia de que o padre não é só padre das pessoas praticantes, nem é só padre para elas, que o padre tem que ter uma sensibilidade missionária, de saber que ele foi constituído padre para ser padre para todos, até para aqueles que não gostam dele e para aqueles que não o querem, ou para aqueles que o dispensam. O padre tem uma missão que é de tocar a realidade do mundo toda. E nesse sentido, essa ideia de Jesus havia de morrer para reunir os filhos que andavam dispersos, quer dizer, o programa de Jesus dá a vida para atrair todos ao Pai, na comunhão com Ele. E neste sentido, o padre, a minha missão de padre, está particularmente sensível a essa ideia de comunhão, mas de uma comunhão expansiva, que é a missão. Às vezes a igreja algumas paróquias vivem muito a dimensão da missão, da comunhão entre elas. Às vezes são paróquias com bastante vitalidade e com bastante comunhão entre as pessoas que a frequentam e a servem nos diversos ministérios, mas depois estão muito cercadas dentro do seu próprio muro. Então é preciso olhar para os filhos dispersos, que são os não praticantes, que são os simpatizantes, que são os hostis, que são aqueles que hoje têm uma relação às vezes epidérmica, às vezes conflituosa com a Igreja. Eu vejo isso, por exemplo, ainda esta semana, duas experiências completamente diferentes, não é? Uma pessoa que veio à missa no dia 14, para uma missa de sétimo dia, e que ficou tão sensibilizado pela qualidade da celebração,
que me mandou um e-mail felicitando e dizendo que queria voltar e conhecer a comunidade. Isto é uma experiência positiva, mas um outro que chega para batizar e que a quem a gente põe algumas exigências, algumas dificuldades e entra em ruptura e explode numa espécie de anticlericalismo primário. Nós temos pessoas hoje com uma sensibilidade à flor da pele. A fé está pouco enraizada, as raízes da fé estão quase a descoberto, como uma planta que está quase a descoberto, e qualquer pequeno esforço feito na raiz pode fazer secar a própria raiz. Então, eu acho que tem que haver uma grande articulação e uma grande capacidade de diálogo e de proximidade com este mundo que é a maior parte do mundo, porque a Igreja é uma minoria. Nós somos uma minoria, mesmo como católicos, não somos uma maioria. Podemos ser do ponto de vista estatístico, mas do ponto de vista da prática e da fidelidade, enfim, à doutrina da Igreja e à celebração da Igreja, não somos nada uma maioria, isso é uma ficção completa, não é? Em Portugal, a prática dominical não sabemos bem, mas no geral, se calhar, não anda muito longe dos 10%, e nas zonas como esta, se ultrapassar os 5%, será muito. Estou a dizer estes dados não com rigor estatístico, mas assim por uma espécie de visão de senso comum. E por isso, quando eu digo que o padre deve ser sinal deste Cristo que morre para reunir os filhos dispersos, é dizer que o padre deve dar a vida também por aqueles que andam mais distantes da Igreja, que são hoje destinatários também da missão da Igreja. Nos novos tempos que vivemos, de uma crise generalizada, não estou a falar propriamente da crise financeira ou da crise social, não. Isto é uma crise, eu penso que em todos os âmbitos, em todas as áreas, em todos os setores da vida, colocam-se também novos desafios à Igreja. O capítulo missão, que ainda agora falou, não só pelo lado da comunhão, mas a parte da missão, a recuperação missionária, digamos assim, de há décadas ou séculos atrás, acha que é esse o caminho da Igreja, a recuperação desse lado missionário? Eu acho que esta crise, há quem pergunte se é uma crise de valores, é uma crise financeira. Eu diria que é uma crise financeira porque é uma crise de valores, porque o desplotar de todos os mecanismos diabólicos que destruíram e disseminaram as nossas seguranças tem na sua raiz